A prova do Enem está chegando. E com ela, uma das maiores preocupações é saber qual vai ser o tema da redação do Enem. Muitas pessoas ficam preocupadas porque a gente sabe que a nota da redação, ela tem um peso muito grande na sua prova do Enem. Mas então, será que existem coisas que você pode fazer para se preparar melhor para a redação? Será que você já pode fazer algumas coisas hoje, com antecedência, para que no dia da prova você esteja mais preparado? Existe sim. Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas, 5 coisas que você pode estar fazendo no dia da prova e antes, para que você venha se preparar melhor para a redação. E também no final vai ter um bônus, tá certo? Então vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto é você entender o tema. Ou seja, você vai pegar aquela redação que no dia que você for fazer, ela vai ter um texto em cima dela. Eu vou tentar colocar com imagem agora para vocês verem como é. Nesse texto base, já vai ter algumas informações. Vai ter falando basicamente um tema, só que de forma meio escondida. Vai estar falando o que é que se espera que fale na redação. E vai estar tipo um enredo, um pequeno enredo da redação. Só que isso não é suficiente. Você tem que entender o seguinte: é preciso analisar a redação e você tentar vincular o que é que essa redação, o que é que esse tema ele tem a ver com a atualidade e com o cenário atual que nós estamos vivendo. Então você tem que fazer uma conexão entre o tema abordado na redação e o que está passando no momento. O segundo passo é o seguinte: é você ter um texto enxuto, ou seja, não escrever coisas que não estão relacionadas com aquele tema. A redação ela precisa ter períodos curtos para ficar mais clara e também ficar até mais fácil para aquelas pessoas que vão ler depois, elas possam ler com mais cuidado e examinar e dar sua nota de uma forma melhor. Mas vamos ilustrar, por exemplo, o seguinte: digamos que uma prova da redação ela fala sobre saúde. O tema dela principal é saúde e você começa falando sobre meio ambiente, você vai para o lado de trabalho, ou você começa a falar, só um exemplo, sobre moda. O que é que isso tem a ver com o tema principal da prova? Saúde, moda com saúde não tem nada a ver. Então, tente fazer o seguinte: tente criar textos relacionados, textos que vá se encaixar com o tema principal, com o que eles esperam que você faça uma dissertação ali na carta. O terceiro ponto é o seguinte: use bons argumentos. Não fique usando argumentos repetitivos e sempre se lembre, tenha argumentos que se conectem. Ou seja, frases que tenham uma conexão. Ou, por exemplo, se você for contar um enredo, tome muito cuidado com o enredo que você vai contar. Importante que você tenha um começo, um meio e um fim. Faça uma conexão entre essas partes, para que o leitor, a pessoa que for corrigir a sua prova, ela possa entender qual é a mensagem que você quer passar com aquela sua redação e também se você aplicou de forma correta o que foi pedido no tema. O quarto ponto é o seguinte: não seja óbvio. Interessante isso, né? Não seja óbvio. Mas é exatamente isso que você ouviu. Não escreva pontos, né, óbvios. Deixa a redação um pouco. Porque isso pode acontecer o seguinte: se você fazer a redação muito óbvia, ela vai ficar uma redação chata e ela vai ficar uma redação sem criatividade. As pessoas vão ler e vai dizer bem assim: ah, isso já era óbvio de ele dizer. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja falando sobre o desmatamento. Aí você vai colocar na frase: o desmatamento ele leva a natureza a ter um desequilíbrio, a ter desequilíbrio no clima, a ter desequilíbrio também nos animais, na alimentação. Isso é uma coisa óbvia. Mas você pode ofuscar algumas informações importantes que você poderia estar falando na redação. Como, por exemplo, o desmatamento. Ele afeta além do quê? Além dessas coisas óbvias. O que é que ele afeta? Como é que ele afeta a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa forma de trabalho, a nossa forma de se relacionar com as outras pessoas? Como é que esse desmatamento hoje afeta o futuro? Isso é uma conexão não muito óbvia,
mas que vai levar a pessoa a pensar o seguinte, quando for corrigir a sua prova. Essa pessoa, ela pensou em outras áreas, ela pensou em um todo, não pensou apenas em um ponto claro, em um ponto assim simples de ser elaborado, de ser explanado. A pessoa ela foi além. Então isso já vai ser excelente para você. E o quinto e último ponto é o seguinte: a solução. Não se esqueça de que a redação, qual é o objetivo da redação? Solucionar o problema, solucionar algo. E na conclusão você precisa fazer o quê? Você precisa ver quais são e quais serão as soluções abordadas ali para aquele problema. Vamos continuar imaginando sobre a saúde e sobre o meio ambiente. Quais são as suas soluções? Quais são as suas ideias para solucionar o problema? Então você vai fazer conexão entre o que você vê atualmente, o que você deseja no futuro com isso e qual é a mudança que isso vai causar na sociedade ou na população em si como um todo. Lembre-se sempre, uma boa redação, ela tem que haver uma conexão entre o assunto, boas palavras, bons argumentos e uma excelente conclusão. Observe, quando a gente está assistindo um filme, aquele final do filme, aqueles minutos finais, são os mais aguardados. Por quê? Porque no final do filme, que a gente vai saber o que realmente aconteceu aquilo, como tudo se desenrolou no decorrer do filme. Então, o final sempre é o clímax. É aquilo que vai dar aquela cereja em cima do bolo. Então, faça isso também com sua prova da redação do Enem, para que você possa ter o máximo de chances possíveis de chegar à nota 1000. É isso mesmo, a gente tem que pensar longe. Chegar à nota 1000, tá certo? E o bônus é o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês um modelo como é que se escreve a redação, como é o corpo da redação. E vocês vão estar observando aí nessa imagem algumas coisas onde vocês podem estar fazendo o seguinte: vocês podem tirar o print dessa tela, ou também vocês podem estar pegando já um caderno, um papel, e já podem estar anotando isso aí. Pegar temas variados e fazer redação com base nesses temas, tá certo? Tente também fazer o seguinte: se mantenha sempre atualizado das coisas do momento. Por exemplo, agora nós estamos passando por essa crise pós-pandemia, sendo que a pandemia ainda não acabou. Então, nós estamos ainda sofrendo as consequências dessa pandemia, mesmo que em alguns lugares os casos tenham diminuído. Então, é um tema muito interessante para se estudar. Vacinas, meio ambiente, a mudança climática, né? Isso está muito visível, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Então, é muito bom você sempre estar se especializando, se atualizando sobre essas informações. Também sobre a guerra na Ucrânia, na Rússia. Também sobre a democracia, entendeu? Então, são temas muito, assim, se nós fôssemos aqui falar só sobre temas que talvez iriam ser falados na prova da redação, né, do Enem, é muitos temas e a gente infelizmente não sabe. Então, não tem exatamente como a gente se preparar para um só. Então, o que é que você, aluno, o que é que você que está assistindo esse vídeo, você pode fazer para se preparar melhor? Você pode estar assistindo o máximo de vídeos possíveis, se atualizando, aprendendo mais sobre outros assuntos, não se focar apenas em um. E lembre-se sempre, ó, nunca também vá para um assunto óbvio, porque às vezes o óbvio vai ser o que vai ser passado para trás. Agora, um assunto difícil, um assunto que vai exigir que você realmente tenha estudado com mais é, carinho, com mais atenção, com mais cuidado, talvez esse assunto seja o assunto que vai ser passado na prova do Enem, né? Então é isso. Essas foram as dicas que eu trouxe hoje aqui. Espero que vocês gostem muito dessas dicas. Inscreva-se aqui no canal, tá? Um abraço e até a próxima.